Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamas. Eu me chamo Daniel. E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Nesse episódio vamos falar com Igor Santiago, um mestre cervejeiro e engenheiro químico. Também vamos falar da produção de cervejas regionais e a experimentação de sabores e aromas com frutas locais. O Igor também vai falar um pouquinho sobre os detalhes da produção dessa cerveja, cada processo que ela passa, e também sobre a harmonização dos diferentes tipos de cerveja com os diferentes tipos de alimentos. É isso aí. E depois de assistir esse episódio, vai lá no nosso Instagram, @podguaraná. Lá nos stories vão ter enquetes pra você responder e ver se você pegou mesmo tudo que a gente falou aqui. É nóis. Escolinha do Professor Ramos. Bora lá? Bora lá. Bora lá! Então, gente, estamos aqui com Igor Santiago, um mestre cervejeiro, engenheiro químico. E aí, Igor, pode contar pra gente um pouco do que tu faz? Então, eu trabalho na cervejaria aqui em Manaus, já há quase 2 anos, né? Vim fazer cerveja em casa, na verdade. Sempre bebi e depois quis entender um pouco mais como acontecia essa mágica, né? Eu nem acreditava que era possível fazer cerveja em casa. Então, depois de um tempo, entrei em cursos, fazer cerveja em casa, aprendi. Já fazia engenharia química, então é algo que é uma das áreas da engenharia química, essa área de bebida. Então, que era um hobby, virou até uma brincadeira, no caso, virou até uma profissão. Então, depois disso, fui buscar outros cursos que complementassem a esse, né? Algumas técnicas mais avançadas de produção cervejeira, cursos também na área sensorial de cervejas. E depois disso, em paralelo à minha faculdade de engenharia química, comecei a fazer um curso de tecnólogo em produção cervejeira, para me tornar um mestre cervejeiro. E vale ressaltar que o nível de comprometimento com a cerveja e a pesquisa do Igor era tão grande que desde o colégio ele já estava realizando procedimentos empíricos, testando. Cerveja apenas para maiores de 18 anos, pessoal, que fique registrado nesse programa aqui. Mas é que o cara é um pesquisador, mano. Um pesquisador nato desde jovem. Exato, pô. O bom é que o Luffy é cobaia desde sempre também, né? Olha aí. Ei, pô, mas uma coisa que eu queria falar aqui que ele acabou respondendo, porque eu ia perguntar pra ti se tu começou a fazer engenharia química pra fazer cerveja. Ou o contrário, mas porque tem aquele meme do engenheiro químico que sempre vira cervejeiro. Aí eu falei, mano, é clássico, só que tu foi ao contrário, então tu acabou de desviar do meme. Eu acho que ajuda também, porque ajuda assim, eu entrei na faculdade em 2016 e foi o mesmo ano que final do ano de 2016 eu entrei nesse mundo de produção de cerveja, né? Muito porque eu já tava ali naquele meio, então tu vê muito esses cursos de tratamento de água, curso de produção de cerveja, tu vai, algo que agrega a tua formação, né? Uhum. Então, a tua especialização. E não tem algo que combine mais com estudante, né, numa universidade que uma cerveja e engenharia química. Olha aí. Unir útil ao agradável. Provavelmente se eu fizesse engenharia química, né, eu seria cervejeiro também. O pessoal brinca que engenheiro químico, ele se forma pra fazer sabão, fazer shampoo, né? Agora tá mudando isso. O pessoal quer fazer combustível, o pessoal quer fazer cerveja, quer tirar petróleo. Foi mudando com o tempo, né? Eu queria já começar logo tirando uma dúvida que eu tenho, que é sobre a questão do mercado regional daqui. Como que tu diria que é o mercado regional? Quais são as características que tu pode ressaltar pra gente? Então, o mercado regional é bem peculiar ao mercado brasileiro mesmo. O carro-chefe de todas as cervejarias são as cervejas claras, que são o Chopp Pilsen. Claro que tem cervejarias que vão se especializar no Chopp Pilsen e tem outras cervejarias que tem um leque maior, uma variedade maior de cervejas para tentar atingir outro público, né? E nessa questão de esses sabores diferenciados, como é que é aqui? Tipo, isso é uma coisa mais nova ou isso já estava mais difundido no mercado? Então, eu até brinco que todo mundo gosta de cerveja. Né? Quem fala que não gosta é porque não descobriu... O Ramos não gosta. Olha, já vai ter uma treta aqui, porque olha, a questão que a gente tem aqui é o seguinte.
o Ramos, ele é afirmado na vida que não gosta de cerveja. Eu já fui um desses, só que recentemente, na pandemia, eu comecei a beber mais cerveja. No caso, eu comecei a beber uma cerveja escura, que ela era, curiosamente, de café, sendo que não fui eu que escolhi ela. Alguém me deu, Aham. e eu gostei muito, e agora é a minha cerveja favorita. É Então, exatamente isso que eu digo. eu estou iniciando. Não, mas é por aí mesmo, Daniel. Era esse ponto que eu ia chegar. Todo mundo tem sabores que gosta, com uma comida preferida, uma fruta, um tempero. Então, assim, tudo que você pode imaginar vai ter uma cerveja que tem aquele aroma, tem aquele sabor. Então, às vezes, todo mundo pensa em cerveja, pensa naquela cerveja douradinha, tipo uma branca, bem refrescante. Mas como tu bem falou, tomei uma cerveja escura que não tinha café nela, mas pô, me lembrava aromas e sabores de café. Então é assim, então tem pessoas que, pô, eu adoro chocolate. Tem cervejas escuras também que lembram aromas e sabores de chocolate. Tem cervejas frutadas, cervejas com aspectos condimentados, aspectos florais, herbais. Então tem uma gama de variedade de aromas e sabores, além da mistura entre eles. Então por isso que eu brinco, né? Que todo mundo gosta de cerveja. Talvez eu não tenha descobrido o seu estilo. Cerveja de whey tem? O Ramos é dessa. E o pior é que tem uma cerveja que ela é um estilo que tá se implementando, que é Milkshake IPA. Que são justamente Caralho. cervejas que tem a adição de lactose. Mas assim, existem várias cervejas que tem a adição de lactose. Então, que dá esse... Às vezes tem cervejas escuras que usa a adição de lactose, além de maltes escuros. Então vai dar um aspecto de tipo café com leite ou chocolate ao leite. Então mistura sabores e aromas. Pois é. Eu não sabia de nada disso, mano. Cerveja é como se fosse cozinhar. Então, sua criatividade é o seu guia. Mas eu acho que, tipo, a galera que bebe mais cerveja, assim, o cervejeiro e tal, mesmo, tipo, muitos, assim, é mais aquela coisa da cerveja, entre aspas, pura, né? Aquela coisa mais, como você tava falando, douradinho e tal, colarinho, pá. Tipo, tu acha que aqui a galera tá começando a olhar mais pra essas outras cervejas ou tu acha que ainda tá, tipo, engatinhando? Com certeza, com certeza. Não é à toa que, acho que dos últimos 5 anos para cá, né, tirando esse período da pandemia, tivemos um crescimento exponencial do mundo das craft, né, das cervejas artesanais. Tem pesquisa que aponta que o brasileiro tá bebendo, não que esteja bebendo menos, talvez o mesmo volume de cerveja anual, mas está se gastando muito mais com cerveja. Então, o que está acontecendo? Justamente a pessoa tá deixando de beber as cervejas mainstream, né, que são cervejas mais populares, essa que a gente vê muito na prateleira do supermercado, e buscando cervejas artesanais, com aromas e sabores diferentes, buscando chopp também, que é bem popular, né? Então, esse mercado está crescendo bastante, sim, das cervejas artesanais. E, tipo, voltando àquela questão do todo mundo tem essa cerveja, é que eu já falei alguma vez aí pra algum amigo que se eu fosse tentar experimentar de novo a cerveja, eu tentaria uma cerveja artesanal, porque, sei lá, ela tem assim, uma vibe meio diferente, talvez eu gostasse. Mas aí a resposta que eu tive dele foi que cerveja artesanal é pra quem já gosta de cerveja, porque tem um gosto de cerveja mais forte. Isso aí procede ou é balela? Assim, a questão de falar que uma cerveja é muito forte é muito, muito vago, né? Porque as cervejas tem vários parâmetros, né? Então, assim, uma cerveja pode ser forte por ter um teor alcoólico mais elevado. Uma cerveja pode ser classificada como mais forte pelo seu amargor. Uma cerveja pode ser classificada como mais forte por ter um corpo mais elevado. O corpo que a gente diz é o peso da cerveja. Então, só para ilustrar, assim, você vai beber uma cerveja tradicional, você vai engolir tranquilo, não vai dar aquela sensação de saciedade, cheio, estufado, né? E se você pega uma cerveja mais encorpada, mais pesada, você vai beber e vai sentir meio cheio. Então, isso é muito relativo. Fala que as cervejas artesanais são mais fortes. Tem cervejas que são tão leves quanto as que a gente vê no supermercado, que são essas comuns. E se a gente for pegar, tipo, os tipos de cerveja padrões? A gente tem o quê? A clara e a escura, ou a gente tem algo mais assim? Por exemplo, como o Dani falou, ele experimentou a escura e aí a partir disso ele gostou.
Eu queria saber, se não for um número, tipo, infinito, assim, se a gente pegar as cervejas padrões, quais são as diferenças entre elas, pra ver o que eu poderia buscar pra me agradar mais. Antes de tudo, antes do Igor começar a explicação, vale também aí pra quem tá iniciando. Antes disso, Igor, fala aí a diferença do chopp pra cerveja, meu cara. Boa. Então, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito e se confunde, né? Essa nomenclatura de cerveja e chopp é algo muito particular do Brasil, na verdade, da legislação brasileira, porque no resto do mundo não faz essa diferenciação. Mas a grosso modo, o que diferencia cerveja e chopp é um processo que a gente chama de pasteurização, que é um processo térmico, que é justamente para você dar um tempo maior de prateleira à sua bebida. Então, tá brincando, toda cerveja põe um chopp, digamos assim, porque ele sai do processo como fosse um chopp, aí pode passar pelo processo de pasteurização, e aí a gente vai chamar de cerveja. Ela vai lá para a prateleira, vai ter uma data de validade maior. Então seria basicamente isso. A vantagem de você tomar um chopp é porque, querendo ou não, esse processo térmico, ele tira um pouquinho do frescor da bebida. Então você pode perder um pouquinho de aroma e sabor, mas não que vai transformar em outra cerveja, digamos assim. Mas assim, você tomar a cerveja e o chopp da mesma marca, digamos assim, você vai ter uma intensidade maior de aromas e sabores no chopp, com certeza. Ainda mais se for da Batuta. Fala tu, Igor. Pode falar mais. Então, lá na cervejaria que eu trabalho, na cervejaria Batuta, a gente trabalha só com chopp, né? Porque a gente não faz esse processo de pasteurização. A nossa venda é só através de barris e growlers. Growlers que são algumas vasilhames, digamos assim, pode ser de vidro ou plástico. E não é à toa que o chopp, geralmente, ele é armazenado a frio. Então, assim, ele sai da indústria a frio. Então, você levou para sua casa, vai ter que botar na geladeira logo e beber no máximo num prazo de 7 a 10 dias. Enquanto você compra uma cerveja no supermercado, dependendo do tempo que ela já tá lá, vai ter mais de 6 meses, 6 a 1 ano, né, de validade. Pera, então a única diferença do chopp pra cerveja é só esse processo de pasteurização. Isso. Então no resto do mundo é só cerveja, não existe chopp. Existe o chopp, a questão é que não existe essa nomenclatura de chopp e cerveja, né? Uhum, tipo, é a mesma coisa, É tudo cerveja. Cerveja em garrafa, cerveja que você toma no bar, no copo. Mas por isso que eu nunca achei chopp em outro lugar. Essa palavra chopp, vem de chopp, é uma palavra veio do alemão, que chopp antes era uma unidade de medida, digamos assim. E aí foi mudando e... Caramba, eu queria falar que quando eu era pequeno eu achava que a diferença de chopp pra cerveja era o copo. Porque a cerveja sempre era uns copinhos minúsculos e pedia um chopp era uns copos gigantes. Isso aí é verdade, Aí eu ficava, mano, chopp é o múltiplo de uma cerveja. É uma medida, né? Mas então eu acho que faz sentido, viu? Tem lugares que usam o copo como se fosse unidade de medida. Tem um copo que é em inglês, né? Que é o pint. Uhum. Então, o pint se popularizou como quase uma unidade de medida. Então, tem muitos bares que você vai em qualquer canto do mundo, até no Brasil mesmo, que você vai ler, você quer um pint, que ele tem 473 ml, ou half pint, que é a metade de um pint, que eu acho que é 200 e alguma coisa. Caralho. Mas acontece isso mesmo também, a questão dos copos. Os copos, eles são bem levados a sério no mundo das cervejas artesanais. Cada grupo de estilos de cerveja, ele vai se comportar melhor num determinado copo. Então a gente tem uma grande gama de copos também para diferentes cervejas. Agora voltando lá na pergunta do Ramos, que eu até esqueci como É verdade. Eu tava esperando o meu momento. Vai, foi mal. Mas era basicamente os tipos básicos, assim, de cerveja. Eu pontuei a clara e a escura, mas, sei lá, tem outras. A gente tem 2 guias que guiam o mundo cervejeiro, que é o BJCP e o BA, né? Então, assim, um é mais usado para concursos e o outro é para as indústrias mesmo, né? Assim, se eu não me engano, no BJCP existe mais de 200 estilos de cerveja. Caramba. E o que vai mudar de cada um é cor, é amargor, sabores, aromas, corpo, densidade, teor alcoólico. Então, assim, tem uma diferenciação muito grande no mundo cervejeiro, justamente pela grande variedade de matérias-primas, processo. Então, assim, tu pode fazer 2 cervejas diferentes
os mesmos ingredientes, mas devido ao seu processo ser diferente. Rampas de temperatura, Uhum. rampas de fermentação, tempo de fervura, tempo de alguma coisa, então... E no geral, em relação às cores, não tem um padrão, tipo, a escura sempre vai ser mais amarga, ou a clara sempre vai ser, sei lá. Porque o que leva a uma cerveja a ficar mais escura que a outra, por exemplo? O que proporciona uma cor diferente, basicamente, é os maltes. Existe uma grande variedade de maltes também. Existem os maltes claros, os maltes caramelados, maltes torrados. Então, os maltes... E o que é malte? Malte, na verdade, ele é vulgarmente conhecido como a cevada. Mas a gente pode... É o trigo, então. Oi? Seria o trigo? Não, é a cevada. A cevada é o grão. O grão? Tá. É o grão, porque a gente pode ter malte de cevada, a gente pode ter malte de trigo também. Tem alguns outros grãos que é muito utilizado no mundo cervejeiro, só que eles dificilmente são malteados. Porque a malteação é nada mais do que é você pegar o grão em questão, você jogar um pouco de água, umidificar e depois você vai torrar. A grosso modo seria isso. E dependendo desse tempo de secagem de cada grão, tu vai ter essa gama de maltes. Maltes mais claros, maltes mais caramelados, maltes mais escuros. E além disso... Caraca, agora faz mais sentido. E além disso, você pode fazer o malte de cevada, o malte de trigo, malte de sorgo. Tem uma gama muito grande de grãos, né? E aqui na nossa região, o que a gente tem de diferente na cerveja? Existe algo diferente, algum ingrediente que a galera tá adicionando aí? No mundo das artesanais, acho que a grande diferença é o uso de adjuntos. Então a gente vê muito que para ser uma cerveja, na verdade, você precisa de basicamente 4 ingredientes básicos, que é água, malte, lúpulo e o fermento, que é ele que produz o álcool e o gás da cerveja, o CO2. Tá, vamos supor, se alguém fizesse uma cerveja só com isso aí, tipo, ficaria bom? Ou, tipo, só isso aí é o basicão e é uma parada com gosto estranho? Nada, esses são os elementos básicos para produzir uma cerveja. Então, pela legislação, para ser cerveja precisa só isso. Mas você também pode usar adjuntos. Agora, esses adjuntos você pode usar para atribuir características diferentes. Então aí que entra o mundo das cervejas artesanais. Cada vez mais tem utilizado matérias-primas diferentes, como frutas, como temperos, como várias outras coisas, sabe? Chocolate, tem uns que usam chocolate, alguns outros grãos, como o próprio café, doces, como eu falei para vocês também, o uso de lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, isso tudo entra na cerveja como adjunto e ela vai ter diferentes papéis. Tem adjuntos que são utilizados só para dar cor, tem adjuntos que são utilizados justamente para dar sabor e aroma, tem adjuntos que são usados para dar uma característica para uma cerveja, tornar uma cerveja mais leve, uma cerveja mais pesada. Muito se fala do uso do milho e do arroz nas cervejas, né? Eu ia perguntar sobre isso, que eu já ouvi gente reclamando, falando, cara, mano, essa cerveja aí, ela é de milho, ela é horrível, não sei o quê. E eu lá boiando, não entendia nada, mano. Qual é que é a diferença? Isso, na verdade, é até uma grosseria. Com a cerveja, coitada. Não, até pra indústria em si, porque... Não deveria se desmerecer uma cerveja por usar o milho ou o arroz. Eles foram utilizados, não é à toa. Claro, muito se fala para baratear o processo, mas falar a verdade, o milho ou o quilo da cevada é quase o mesmo preço. Na verdade, o milho e o arroz, principalmente, são utilizados para atribuir uma característica às cervejas que é a leveza. Querendo ou não, esses grãos eles proporcionam uma cerveja mais refrescante, mais leve. Então não é à toa que se popularizou como as cervejas do churrasco, né? Ninguém vai querer tomar uma cerveja, vai para um churrasco e vai estar comendo uma carne e vai tomar uma cerveja e vai ficar cheio, passando mal. Agora, essas cervejas que tem esses adjuntos, como o milho e o arroz, você fica o churrasco o domingo inteiro naquele solzão,
tomando Ah, tranquilamente. então tem uma função. Exatamente. Isso também, eu acho que isso também se relaciona com a questão do amargor, eu acho, porque, por exemplo, eu não gostava de cerveja porque eu achava muito amarga. Tipo, a primeira vez que eu tomei, e olha que foram as basiconas, Uhum. né, essas marcas populares. Então, eu meio que me afastei e tipo, só Uhum. agora que eu fui chegar perto desse mundo, mas foi por puro acaso, sabe? Não foi porque eu tava querendo, entendeu? Aí, então, eu provei essa minha cerveja que eu falei que era uma escura com saborzinho de café, aí eu achei ela menos amarga e eu achei ela levemente doce no final. Então, tipo, o que eu tô percebendo é que a cerveja é muito parecida com café, Ramos. Tipo, não sei se tu concorda, porque o café, eu já vi muita gente falando assim, cara, esse café é muito forte, eu não gosto de café, é muito amargo, não sei o quê. Só que café tem milhões de sabores de cafés diferentes, milhares de tipos de cafés, e tem café mais fraco, café mais adocicado, tem as nuances. Então, basicamente, só tem que procurar pra achar o que tu gosta, né? Nesse ponto é por aí mesmo. A gente pode até partir pro vinho também. O vinho não é tudo igual, tem vinhos que tem uma gama diferente de aromas também, sabores. Mas o café também seria uma boa pra demonstrar isso aí. E falando nessa parada dos ingredientes aí, continuando, né? Eu lembro que a gente tava conversando uma vez sobre. Eu não lembro qual, não vou lembrar qual é a fruta, mas tu falou que talvez até fizesse uma pesquisa sobre isso, tipo uma fruta regional que estavam querendo pesquisar pra Sim. usar e tal. Como é que é essa parada aí? Então, foi até um projeto meu, universitário, um projeto de pesquisa, que eu procurei fazer uma cerveja artesanal utilizando como adjunto um fruto regional. E esse fruto regional que eu utilizei foi o camu-camu. Grande, É uma clássico. fruta, acho que vocês conhecem, né? É uma fruta que é rica, extremamente rica em vitamina C. É a segunda fruta em maior quantidade de vitamina C. Perde só para uma fruta lá da Austrália. Então ela tem, sei lá, Caraca, tem mais que a laranja, então? 10 vezes mais do que a laranja. Tem mais vitamina. Sim. Caraca. O teor de vitamina C, que é o conhecido como ácido ascórbico também, é elevadíssimo, elevadíssimo. E a intenção do projeto era usar essa fruta num estilo de cerveja, né? Que se adequasse e também tivesse essa propriedade da vitamina C, né? Persistisse. Então, uma coisa é você ter a vitamina C na fruta, outra coisa é você ter esse nutriente na cerveja, né? Então, a ideia foi isso, e foi feito, consegui fazer uma cerveja com o camu-camu. Sensorialmente ela ficou muito agradável, fiz um estilo que é chamado Wheat Beer, que ela é uma cerveja que ela vai malte de cevada e malte de trigo, e ela tem notas cítricas. Então, o camu-camu contribuiu com essas notas cítricas. Geralmente usam cascas de laranja ou tangerina. Eu optei por usar o camu-camu, que é local, né? Então, e aí no final eu fiz a análise para verificar se a vitamina C estava presente e eu obtive um bom resultado. Digamos assim, não lembro exatamente qual é a quantidade, acho que é de 70 mg para mulheres e 90 mg para homens, para você ter os benefícios da vitamina C diariamente. Então, uma garrafa de 600 dessa cerveja que eu produzi, já atendia essa quantidade. Caralho, né, Então, mano? assim, É a primeira cerveja realmente saudável, 100% benéfica. Mas ela era gostosa? Caralho. Tipo, como é que ficou o sabor? Sim, eu falo, Claro, pô, Não, tu acha que o cara eu quero a eu tava descrição, detalhes. O gosto. Dani quer O saber o gosto. gosto. Ele quer provar. a Wheat Beer, que eu me baseei, né? A Wheat Beer é um estilo de cerveja, é um estilo belga. Ela é conhecida justamente por malte de trigo e malte de cevada. O trigo geralmente ela dá deixa uma cerveja um pouco mais pesada. Porém, ela é uma cerveja pouco amarga. Um pouco amarga. O amargor a gente mede por uma unidade que a gente chama de IBU. Então o IBU dela era bem baixinho. E ela tinha esse perfil mais frutado. Do cítrico, do frutado, um toque de condimentado, porque foi utilizado coentro. Não sei se vocês conhecem o coentro. Clássico, mano. Grande coentro. Então era um perfil frutado e condimentado. Uma cerveja bem leve, bem refrescante, bem carbonatada. Ó, tá aí, Ramos, uma pra ti, ó, pra iniciar. Essa parece boa. Eu gostaria de deixar registrado aqui que eu sou amigo do Igor e eu nunca provei essa Olha aí. Olha aí, cobrou. Porra, o cara tá dando foi água na boca aqui, o cara... Os privilegiados foram só a minha banca examinadora. Porra, meu amigo. E um dia tu vai refazer, man?
Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem que botar pra vender essas cervejas aí com ingredientes regionais, hein? Vai fazer sucesso. E já tem. Dependendo da localidade, cada local tem utilizado os ingredientes próximos, digamos assim. Então, no sul, tu vê o pessoal usando uva na cerveja, usando a tangerina também, que é bem conhecida de lá, morango, essas frutas vermelhas. Aqui no norte tem se utilizado muito o açaí também, cupuaçu. Então, dependendo do local, o pessoal tem utilizado bastante os adjuntos mais próximos, né? Pois é possível, tipo, uma cerveja de açaí ficar boa assim? Eu nunca provei, mano. Tu já deve ter provado, né? Então, já experimentei exemplares não tão bons, que não me agradaram, e outros já conseguiram me aproximar. Aproximar do ideal pra mim. Porque, querendo ou não, o pessoal... A gente tem que entender na hora de fazer, né? Se botar no lugar do nosso público. Se o cara quisesse tomar um aro tivesse um sabor muito intenso de açaí, ele ia comer o cara açaí, ia pô. lá, no açaí, então ia comer açaí, entendeu? Sim. Então ele quer algo que te lembre açaí, Sim. não aquele É algo real, enjoativo. Então é basicamente por aí, principalmente as cervejas frutadas. Já tomei, eu adoro cupuaçu. Cara, eu quero tomar uma cerveja, não um suco de cupuaçu. Então tem cerveja que vem um boom de cupuaçu. E querendo o cupuaçu, ele é ácido, querendo ele se torna um pouco enjoativo. Então não é tão agradável. Então vai muito da mão do cervejeiro, pra falar a verdade. Sabe um ingrediente que eu acho que poderia... Quer dizer, na real, não sei se ficaria porque eu não tomo cerveja, né? Mas é um ingrediente que eu gosto daqui. Já se empolgou, já quer fazer a geralmente... cerveja dele. Não toma ainda. Depois desse episódio. Fala aí, Não, mas Rafa. talvez possa, não sei, dependendo de como for, talvez possa ficar enjoado, mas o Cumaru, que é a famosa baunilha da Amazônia. Cumaru. Tomou uma já de Cumaru? Cara, ainda não vi Cumaru. Já tomei cerveja que tinha extrato de baunilha, né? Aham. Eu conheci o Cumaru também por causa do mundo cervejeiro. Então, como eu sempre gostei de cerveja, sempre busquei trabalhar, me especializar, então eu sempre busquei fazer cervejas diferentes. Então, sempre busquei matérias-primas diferentes. E nessas pesquisas eu encontrei o Cumaru. Olha, nasci aqui, me criei, mas nunca tinha ouvido falar. E o Cumaru ele é muito utilizado já na indústria de perfumes, assim, no cosmético, né? Aí eu até tive a ideia de fazer uma cerveja de Cumaru. Até então não vi um exemplar, mas é uma boa ideia mesmo. Até porque tem muitas cervejas que já utilizam a própria baunilha. Então seria assim. Exato. E ele tem um sabor diferente da baunilha. Eu já provei, por exemplo, em sorvete. Sorvete fica, tipo, muito diferente da baunilha. Caraca, é verdade, eu também já provei, eu tinha esquecido Já disso. provou? Já Sorvete tomei de Cumaru. sorvete de Cumaru. Ele lembra a baunilha, mas é meio um pouquinho mais adocicado, eu acho. Eu não sei o que é diferente. É meio complicado de escrever. É um gosto bem peculiar, mas é gostoso. E talvez aí ainda botando... Não, aí eu acho que vai ficar enjoativo. Talvez esse Pô, cara já quer- fala. quer montar, mano. Joga as ideias. Essas cervejas aí que tu falou com lactose, acho que misturando com Cumaru, eu não sei, porque pode ficar pesado, mas Milkshake. Milkshake de pode virar baunilha um- amazônica. cerveja com Cumaru. Aí eu tomava. Mas às vezes um ingrediente assim, um adjunto que você vai usar separadamente, não vai conseguir te agregar muita coisa. Mas você trabalhando ele paralelamente com outra coisa, né, com outro adjunto, pode casar muito bem. Então, sei lá, você quer, sei lá, vou dar um exemplo, uma ideia. Usar hortelã na cerveja. Acho que seria de grande estranheza para muita gente. Mas aí se eu usasse a hortelã trabalhando com abacaxi, tem muita gente que gosta do hortelã com abacaxi, que é um suco, né? Então, trabalhar as duas juntas poderia ter um resultado bem legal. Então, tem isso também às vezes. Você pode trabalhar com um adjunto só, não ficaria legal. Mas se eu trabalhar com algo que harmonize, que seja atraente, misturar os dois, então tu pode ter resultados maravilhosos também. Bacana. E ainda tem... Tu falou de harmonização, né, em relação aos ingredientes, mas também tem a questão da harmonização com o que tu for comer, né? Tem alguma dica pra isso aí? Como é que a gente consegue harmonizar? O que é bom pra cada coisa? Isso aí é uma parada foda. Então, isso é um mundo também.
as harmonizações. Sim. A gente vê muito o pessoal harmonizar somente queijos, porque o legal de harmonizar com queijos é porque tem uma grande variedade de queijos também, né? Uma regra básica da harmonização, na verdade, é você harmonizar comidas leves com cervejas leves, harmonizar comidas pesadas com cervejas mais intensas, mais pesadas, né? Então tem, sei lá, um queijo prato normal. Você pode muito bem, um queijo que não tem um sabor intenso. Você pode harmonizar com uma Pilsen mesmo, que é bem conhecida, com uma Witbier, que é essa cerveja estilo belga, que também é uma cerveja bem leve, bem refrescante. Agora, tem queijo, sei lá, tem os queijos azuis, né? Acho que o queijo... o Gorgonzola? o gorgonzola. É um queijo extremamente intenso. O sabor dele é inconfundível. Então, para harmonizar ele, você não consegue harmonizar com uma Pilsen, digamos assim. Porque você pode tomar a cerveja e você vai ficar com o gosto do queijo gorgonzola na tua boca. Então você precisa de algo também forte para rebater. Faz sentido. Sim, isso aí é foda. Então, sei lá, tem uma gama de cervejas assim. Então, eu vou falar uma que é um estilo de cerveja, não é marca, né? Que é a Barley Wine. Uma cerveja que ela tem um teor alcoólico de 8 a 11% de álcool. Caralho. É quase o teor alcoólico de vinhos e outras bebidas, né? Então, e ela tem notas licorosas, notas de frutas passas. Uma cerveja bem intensa. Então ele consegue competir com o queijo gorgonzola. Aí é só que a harmonização, assim, tem vários tipos de harmonização. Por contraste, por intensidade, né? É uma gama muito grande também de formas de harmonizar. Por exemplo, eu vejo muita gente, tipo, recentemente eu tenho acompanhado um canal de hambúrguer e tal, e, tipo, na maioria das vezes, quando ele tá montando aqueles hambúrgueres picas, ele, tipo, harmoniza com alguma stout, com alguma cerveja escura, assim, que também seja, como tu falou, né, uma coisa mais pesada. É bem clichê algumas harmonizações, né? É o hambúrguer com uma IPA, que é uma cerveja bem amarga, que é bem conhecido do mundo das artesanais, talvez as cervejas mais conhecidas. Sou fã. As IPAs. Conhece, né? Essa aí digo, podia tatuar IPA, mano. É um bagulho muito bom, meu Deus do céu. Que isso, cara? Eu lembrei que a gente já tomou junto. Porra, direto. E existe vários tipos de IPA também. E justamente aquela eu falei de uma milkshake IPA, né? Pra ver já uma nova gama de IPA. O pessoal também, uma harmonização que é bem clichê. Pro Daniel que falou que gosta da cerveja escura, né? Que provavelmente ele tomou, pelo que ele descreveu, é uma stout. Então o pessoal faz a harmonização da stout com um bolo de chocolate, Opa, um brownie. Mano. Perfeito, Olha perfeito. E aí Não. você... Olha aí, Dani, olha aí. Já vai... Depois da gravação, mano. Não, acho que nem tem aqui. Já... Mas pra tu ver como... o meu nível de leigo, eu achava que a cor da cerveja tinha a ver com amargor. Não. Então, eu lembro que eu provei essa escura, achando que... Aí eu provei, né? Ela nem é tão amarga. Aí então a clara deve ser menos amarga. Aí eu pedi de outra vez uma outra mais clara lá, né? Aí eu provei, mano, era a cerveja mais amarga que eu provei na minha vida. Aí eu, só depois, fui ler o rótulo e estava lá. Se você quer uma cerveja fraca, essa não é para você. Aí eu, mano, fui pro lado oposto sem querer. A IPA é uma das cervejas mais amargas do mundo cervejeiro. Como eu falei antes, o amargor ele é medido pelo IBU. É uma unidade mundial, é uma conversão. Quanto maior o número de IBU, mais amarga a cerveja é. A IPA, para ser uma IPA, ela tem que ter pelo menos 40 IBU. 40 IBU, para quem é acostumado a beber as cervejas tradicionais, e as cervejas tradicionais têm um IBU que varia de 9 a 15. Caramba. Então vocês imaginam, 40 IBU é de 3, 4 vezes. E esse ele vem na embalagem em algum lugar dizendo ou não? As cervejas artesanais, elas geralmente vêm com um rótulo bem cheio, né? Então, geralmente elas especificam o teor alcoólico, o IBU, a cor, porque tem uma escala de cor também. Então é algo que aproxima também o público, porque ele mostra o que tem na cerveja, os parâmetros. É um público que liga mais pra isso, né? Geralmente aquele público mais casual, digamos assim, é mais tá mais barato, vou levar essa. Exatamente. Tipo assim, isso é até também pra a pessoa se situar, como sei lá,
o Ramos não é nem do mundo cervejeiro, digamos assim, né? Mas o Ramos começou a beber uma cerveja e ele entende que o amargor... ele toma a cervejinha dele normal, aí ele falou, pô, agora eu quero experimentar coisa diferente. E aí ele sabe que o IBU é o grau de amargor. Então ele falou, pô, as cervejas que eu tomo geralmente tem 9 de IBU. Aí ele vai lá no supermercado, olha essa cerveja artesanal. Pô, essa aqui tem 20 de IBU. Pô, então ela é uma cerveja bem mais amarga. Vou experimentar ela. Então é justamente pro cliente, né, ele ter essa noção. Então eles postam essas características. Assim como o teu alcoólico. Fala, pô, você eu vi aqui no rótulo que o teu alcoólico dela é de 10%. Pô, mas geralmente eu tomo uma cerveja de 5%. Pô, eu já tomei um vinho que tem 11. Talvez essa cerveja se assemelhe um pouco a um vinho. Eu vou experimentar. Então é justamente também causar essa aproximação e informar mesmo, né? É basicamente isso. As cervejas artesanais, geralmente, eles informam o IBU, o teu alcoólico, a cor. Porque tem garrafas que você não consegue ver a cor da cerveja. Verdade. Por ser uma garrafa âmbar, né? Então você não consegue diferenciar se é uma cerveja clara ou uma cerveja escura. A gente faz questão de colocar ou mostrar a cor dela através de uma escalazinha. Então fica aí a dica pra galera que tá ouvindo que não sabe desse negócio do IBU. Então se quiser saber o nível de amargor, né, só é procurar na embalagem. Exatamente. Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa, que Ramos, nosso editor, eu acho que ele vai ter que colocar um pouquinho pra trás. Não. Que é uma dúvida que me veio agora. Que nessa questão de cerveja artesanal e de adjuntos, né, pra acrescentar sabor, aroma, em que etapa que tu coloca isso? E, na real, se tu puder explicar quais são as etapas pra se fazer uma cerveja, aí tu fala onde que entra, aí vai fazer mais sentido, eu acho. Tá, então vamos lá. O processo cervejeiro, ele começa no armazenamento, claro, das matérias-primas. Então, o malte ele é acondicionado lá a 20 graus Celsius, geralmente em contêineres fechados. Os lúpulos também, que é o que proporciona o amargor à cerveja, fica em freezers, geralmente em temperaturas negativas, para manter as características. E as leveduras, que a levedura é o fermento. Então, o processo cervejeiro ele começa na moagem do malte, né, na moagem do grão. Então, quando você moe, você vai quebrar a casca desse grão e vai expor o amido, o açúcar que está dentro daquele grão. Então, depois disso, esse malte ele é misturado com água em reatores, né? São panelas gigantes, digamos assim. Então, lá vai ter a mistura do malte e da água. E essa mistura vai proporcionar o caldo açucarado. Lá você vai ter várias rampas de temperaturas e essas rampas de temperaturas vai ajudar a quebrar esse açúcar. Então, inicialmente, a gente vai ter o amido. O amido é um açúcar grande, a levedura não consegue consumir. Então, através da rampa de temperatura e enzimas que estão presentes na própria casca do malte, vão quebrar esse açúcar em açúcares menores, que a gente chama de açúcares fermentensivos, que é a glicose, que é a maltose, maltotriose, né? E essa etapa a gente chama de mostura. Depois dessa etapa, a gente transfere para uma outra panela, que a gente chama de tina-filtro. Essa tina-filtro, ela é uma panela com fundo falso. O que você vai fazer nela? Você vai separar a parte sólida da parte líquida. Porque, como eu falei, o grão vai estar lá com a água, né? E agora você quer tirar só o líquido, que é aquele caldo açucarado, né? Então, a gente tem essa etapa chamada de filtração do mosto, né? Filtração do bagaço. Até aí, tipo, até essa parte já passou mais ou menos quanto tempo, assim, De processo. de vocês nesse processo aí? 2 horas de processo, 1h30. Uma e meia, 2. Até aí É não rápido, é eu tanto achei, tempo. que, eu achei que ele ia falar 2 semanas. Não. Pois é. Essas etapas que eu vou falar inicialmente são etapas que a gente chama de etapas quentes, né? Elas geralmente acontecem no máximo 7 horas, digamos assim. Eu vou dar o exemplo como fosse o processo da nossa cerveja Pilsen, lá que eu produzo quase diariamente, né? Então, mostura, essa primeira etapa, 1h30. E uma fabricação para 2.000 litros, no caso, né? Então, início, 1h30, filtração do bagaço. Isso vai demorar mais 2 horas, porque você vai tirar esse caldo açucarado, né? Filtrar com auxílio de bombas, enfim.
mas você vai ficar muito açúcar embebido naquela casca. Então o que você faz? Você faz uma lavagem. É igual quando você vai fazer um suco, sei lá, um suco de laranja, e fica aquele bagaço de laranja, você não Aham. adiciona um pouco mais de água para tentar Sim. extrair mais o sabor da laranja, ter um rendimento melhor? Uhum. Então seria basicamente Sim, sim. isso também, a gente faz. Então a gente vai dosar mais água para lavar esse bagaço, extrair mais açúcar e ele vai sendo filtrado. E ele vai ser filtrado para uma outra panela, outro reator, que a gente chama de panela de fervura, tina de fervura, né? E o nome já diz o que acontece, né? A gente vai pegar aquele caldo açucarado e a gente vai ferver. E é nesse momento, a fervura vai servir para concentrar esse mosto, porque um dos controles de qualidade é justamente a densidade. Então a gente precisa, todas as receitas tem que ter uma certa densidade, que no caso do mundo da indústria alimentícia, na verdade, a gente mede em grau Plato, ou densidade relativa. Tá, porra. A gente usa um densímetro, que é um equipamentozinho que faz essa medição. Você faz a concentração do mosto justamente para atingir a certa concentração de açúcar, né? Vai evaporar a água, vai concentrar. E E nessa isso etapa varia de também, cerveja pra cerveja? sim, é um dos parâmetros a ser controlados. Entendi. A densidade. Porque dependendo, se você tiver uma cerveja uma densidade muito alta, ela vai ser extremamente alcoólica. Ah, Saquei. Então, tipo assim, quanto maior a densidade, maior o teu Com alcoólico. certeza, com certeza. Porque lá pra frente, o que vai acontecer? A levedura vai consumir esse açúcar. E qual é a reação? Ela consumir esse açúcar e ela vai consumir e produzir o CO2, que é o gás, né? E o álcool. Então, quanto mais açúcar tiver, mais álcool sua cerveja vai ter. então isso não significa que a cerveja vai ser doce. Ela só vai definir o nível de teor alcoólico. Exatamente. O que vai definir se a cerveja vai ser doce ou não é o açúcar residual. Então, é aquele restante de açúcar que vai ficar no final desse processo que a gente vai chamar de fermentação, que eu vou explicar mais na frente. Que é o que a levedura não vai comer. O que a levedura não comer, a gente vai dizer que é o extrato residual, que é o açúcar restante. Mas só Uhum. para pontuar e voltar aqui na explicação, é na etapa de fervura também que a gente adiciona os lúpulos. O lúpulo é o que dá o amargor da cerveja. Então, se você está tomando uma cerveja bem amarga, tenha certeza porque tem uma grande adição de lúpulo. Então, o amargor não tem nada a ver com o malte ou com a levedura. O amargor é por conta do lúpulo. Então, a IPA ela é bem lupulada. Então, assim, pode-se dizer que a cerveja é bem amarga, né? Então, depois desse processo de fervura, acontece a etapa de resfriamento, que aí a gente transfere. É o fim das etapas quentes, a fervura. Então a gente vai pegar esse mosto que foi fervido e a gente vai resfriar para um tanque fermentador, um tanque cônico, que eu acho que muita gente já viu em fotos também. É Então, aquele gigantão lá. É, aquele gigante. Ao passo que você vai resfriando, né, com os equipamentos que a gente chama de trocadores de calor, a gente vai resfriar já para a temperatura de fermentação, que é a temperatura que a levedura vai atuar. Então a gente vai resfriar para já a temperatura exata. Existem duas famílias de cerveja. As cervejas lagers, que o fermento vai trabalhar numa temperatura entre 9 e 15 graus, e as cervejas ales usam um outro tipo de levedura, e elas vão trabalhar de 15 a 24 graus. Então, dependendo de que família de cerveja que você está fazendo, você vai resfriar para essas duas faixas de temperatura. Então, você faz o resfriamento e dosa sua levedura, que é o micro-organismo, que é o fermento, né? Que é da mesma família do fermento de pão, que é a Saccharomyces cerevisiae. Então, Claro, grande. E depois disso, vai dosar o fermento. Depois de um tempo, você dá um tempo para a levedura se adaptar, né, ao meio. E ela vai começar a consumir esse açúcar. Vai consumir esse açúcar, produzindo o CO2, que é o gás da cerveja, e o próprio álcool. E depois dessa etapa, a gente chama de... Esse é o período é a etapa de fermentação. Ela, dependendo da família que eu falei, né? Se for lager, são temperaturas mais amenas, ela vai trabalhar de 7 a 10 dias fermentando. Enquanto as ales, que atuam em temperaturas mais elevadas, elas vão trabalhar em torno de 3 a 5 dias no máximo.
Eu ia te perguntar da Pilsen, que tu falou que é a que mais sai, né? Uhum. Tipo, isso aí vocês têm que fazer a parada todo dia, e aí, tipo, ela tem esse período de dias também pra Uhum. ficar finalizada, como é que é? Sim, então, uma cerveja que eu faço hoje, ela basicamente vai ficar pronta daqui a 15 a 20 dias. Então, a gente tem que ter essa previsão, né? Caralho. Então, é basicamente isso. Então, todo o tempo a gente está produzindo para não faltar cerveja lá na frente. A gente não está pensando no amanhã ou depois de amanhã, está pensando lá na frente. Então, a gente não pode ficar um tempo muito parado. Esse tempo de fermentação, como é que ele é definido? Tipo, é por teste, aí vocês veem qual fica melhor? Porque, tipo, uma dúvida que eu tinha é que, tipo, como é que tu sabe quando que a fermentação já é o suficiente? Então, lembra que eu te falei da concentração de açúcares? Uhum. Então, é por aí. É através da medição da concentração de açúcar, da densidade, no caso, né? Ou extrato, que pode assim se chamar também. Então, a gente fixou, digamos assim, a gente tem 11 grau Plato, né? Que é a unidade lá no início. E isso ela tem essa concentração, essa densidade, por causa do açúcar que está lá, né? Uhum. Conforme a levedura vai consumindo esse açúcar, o que vai acontecer? Essa densidade vai diminuir, vai diminuindo, porque ela vai produzir o álcool. O álcool ele tem uma densidade também menor do que a própria água, então vai diminuir a densidade. Então, Entendi. o andamento da fermentação é verificado através do decaimento da densidade. Então, geralmente a gente estipula, eu quero que a minha cerveja fermente até 2 graus Plato. Então, você vai deixando ela fermentar, fermentar, para quando chegar perto desse valor que você botou como ótimo, o que você faz? Que também é o início de um outro processo, que é a maturação. Você abaixa a temperatura. Quando você abaixar a temperatura, você meio que vai desativar a sua levedura. Ela meio que vai entrar num estado de dormência, assim, pode assim dizer, entendeu? Então ela vai parar de trabalhar. Então ela vai parar de fermentar. Então assim que a gente define o fim da maturação. E o fim da maturação é o início da maturação. A maturação é basicamente uma etapa de arredondamento da cerveja. É ali que você vai decantar todos os sólidos que estão suspensos, principalmente as leveduras e outras coisas também. Tem muitas coisas, muitos sólidos em suspensão, que se elas ficarem presentes, vai dar sabores desagradáveis às cervejas, ou vai dar sensações ruins, como a astringência, que é deixar a boca travada, é tipo como fosse... Eita, caralho. Eita. Então, aí o que acontece? Os tanques, se vocês já viram, ou para quem que vai estar ouvindo, os tanques eles são cônicos, né? Então vai decair e eles vão para o fundo do cone. Então o que a gente vai fazer? Pegar e dar purgas. Purgas é justamente eliminar o que ficou naquele cone. Okay? Vai ficar tipo quase duas fases, digamos assim, né? A cerveja em cima e essa massa, que é levedura, que é proteínas, que são outros sólidos que foram para o fim do cone, e a gente vai eliminar. E a maturação, ela também serve para arredondar aromas e sabores. Tem alguns aromas e sabores que eles estão, sei lá, somente aromas, que são voláteis. Eles vão estar no topo do tanque. Então a gente precisa de uma etapa, um tempo, para eles fixar no líquido dentro da cerveja. Ah, Então, caramba. até o próprio CO2. O CO2, para ele se misturar com a cerveja, ele precisa de temperaturas amenas, frio, para ele poder adentrar o líquido, né? Então, Caralho, mano. É um bagulho muito técnico, né? Tem muita coisa, tem mano. muita coisa. Basicamente são processos físico-químicos, né? E aí, tipo, esse é um processo que vocês fazem, assim, para resultar na cerveja artesanal, né? E eu acredito que deva ter processos muito similares com o processo industrial. Mas aí, o que difere do artesanal para o industrial, tanto em processo quanto, por exemplo, no gosto, que a gente sabe que é Sim. diferente? Falar a verdade, diferenciar o artesanal para o industrial, acho que a grande diferença, na verdade, são os controles de qualidade. A grande indústria, né? Vamos falar de uma Ambev da vida. Tem um controle de qualidade bem maior do que as cervejas que a gente chama de craft, né? Que são as cervejas artesanais. Então, as análises são bem mais criteriosas, equipamentos mais sofisticados. Mas também tem cervejarias artesanais que já têm uma infraestrutura grande também para fazer essas análises. Mas a grosso modo seria o controle de qualidade. Até porque o que acontece? A gente tem o maior grupo de bebidas do mundo, que é a Ambev. O que a Ambev tem feito, né? Tem comprado
marcas famosas do mundo das cervejas artesanais. Então, eles compram essas indústrias do mundo das cervejas artesanais e deixam mais sofisticadas, né? Aprimora o seu controle de qualidade. Mas aí, vão deixar de ser cervejas artesanais? Não, mas elas têm um controle maior de qualidade. Então já quebra a pergunta que eu ia fazer, porque tendo, assim, um olhar leigo, né? A gente falou de cervejas artesanais e aí a gente conseguiu, ter um monte de tipos diferentes de cerveja, sei lá o que, sei lá o que. Aí falando nas cervejas industriais, nesses que a gente vê em mercado normal, né? Cervejas mais populares. Eu não provei todas, né? Mas assim, olhando, eu sinto que elas são muito parecidas entre si. Então a minha dúvida era, tipo, se esse controle de qualidade meio que limitava, de certa forma, uma liberdade artística, digamos assim, do produtor de experimentar coisas novas. Mas aí, com eles comprando esses selos artesanais, eu acho que já dá uma quebrada no que eu Na ia perguntar. verdade, acho que acaba sendo bom essas aquisições, porque querendo ou não, tem muitas cervejas artesanais que atende só a uma certa região. E quando uma grande multinacional dessa adquire essa marca, aumenta a distribuição, né? Então, hoje em dia, por exemplo, né, a Ambev comprou a Colorado, que era uma cervejaria paulista, né? Então, nem chegava aqui. E a gente não via muito Foi nos essa que eu lugares. tomei de café, é dessa marca. Pois é, que é a Demoiselle. Tá bem popular, né, agora Pois aqui. é. Então a Ambev comprou a Colorado. Hoje você vê Colorado em qualquer supermercado, qualquer empório, somente aqui na cidade de Manaus. E graças a isso também tem se popularizado as cervejas artesanais. Porque a Colorado ela produz vários rótulos. A gente pode ver que ela não produz a cerveja parecidas como a gente vê, que é a Brahma, a Skol, essas cervejas populares que a gente vê no supermercado, né? As latinhas, Sim. as cervejas do nosso churrasco. E isso permite, e além de proporcionar você encontrar elas, mas também preços mais acessíveis. Então, essa cerveja que o Daniel provou e ele gostou, acho que ela custa em torno de 15 reais, eu acho, no máximo. Né? Por aí. Acho que eu comprei por 14, eu acho. O estilo dela é uma stout. Se você for buscar uma stout em alguma cervejaria local, digamos assim, ou até uma cervejaria local de outro estado, você não vai pagar menos do que R$ 25 numa garrafa. Eu não estou falando nem de uma garrafa de 500 ml, ou uma garrafa de 350 ml. Então, a grande vantagem também dessas aquisições, né, dessas grandes empresas buscando comprar essas empresas menores é justamente a distribuição, os preços mais acessíveis. Eu acho que o público também se beneficia muito com essa parada, né? Porque, tipo assim, cara, é uma qualidade muito superior, por exemplo, do que outras, que aquela lá que começa com ITA, por exemplo. Porra, ali é tipo. Eu sei que o Igor, a gente não pode cuspir no prato que a gente come, que a gente já comeu um dia, porque a gente começou a beber mais ou menos na mesma época cerveja e a gente começou por ela, tá ligado? E, porra, ela é uma cerveja leve e tal, super Essa aí que tu tá tranquila, mano. falando, mano, era a única que eu aceitava beber quando alguém me oferecia, porque ela era muito Olha aguada. aí, Aí eu falava, essa aqui eu olha aí. consigo tomar, ela... Todos E isso nós, é um todos puta nós. defeito, a cerveja ser tipo uma água. Só que, tipo, quando você tá começando, essa é uma parada tranquila, né, mano? É tipo um ponto positivo, né? Sim. E aí, até algo interessante isso. Por exemplo, recentemente eu tenho percebido que eu tenho cada vez mais buscado cervejas um pouco mais fortes. Quase que inconscientemente, assim. Eu não sei se isso é uma parada, o Igor pode explicar melhor. Uhum. Mas, por exemplo, aquela B e continua? Verdinha e tal. Porra, eu me amarrei demais nela e ela é mega forte, pô. Pô, Uhum. Eu tava tipo ninguém assim, vai saber caralho, qual é, cada mano, vez porque mais eu eu não saquei tô. qual é. Eu também não A peguei. galera da cerveja. É porque ela é mais escondida, talvez. Sim. E aí, tipo assim, caralho, ela é muito forte. Ela é muito forte, só que eu falei, cacete, é mais nessa vibe que eu tenho ido ultimamente, tá ligado? Apesar de, claro, tá, tipo, no churrasco, numa parada ali, naquele solzão, que é uma parada mais refrescante, né? Isso é uma parada que acontece, Igor, tipo, conforme tu vai, entre aspas, progredindo, tu vai querendo umas paradas mais pesadas, não sei, mais fortes. Pode ser que sim, depende muito do teu gosto, né? Então tem pessoas que
começo nas cervejas leves, claras, sem muito... É até que a gente fala, né, aguado, né, sem muito sabor, aroma. Uhum. Aí ele, vou buscar uma cerveja um pouco mais amarga. Então ele vai para as cervejas mais amargas, aí ele, Acho que você acostumando com o amargor, né? Aí vai querendo mais. vai se acostumando. Às vezes o cara fala, porra, eu não fui muito fã das cervejas amargas. Eu vou buscar as cervejas um pouco mais frutadas, né? É um perfil de cervejas também, né? Então, Uhum. vai buscar Sim. cervejas frutadas. Não gostei das cervejas frutadas. Então, o cara que vai buscar, de repente, depois as cervejas mais maltadas. Geralmente, cervejas mais maltadas, elas têm um perfil um pouco mais adocicado. Não que elas sejam doces, mas ela tem um perfil mais adocicado. E aromas Eu acho que é diferentes dessa que também. eu tô curtindo mais. Pois é, as cervejas inglesas, o estilo inglês, são muito conhecidas pelo perfil maltado. Então, tem as stouts que lembram aroma e sabor de café, principalmente. Uhum. As portas, que lembram já aroma de chocolate. Então, você mesmo vai se guiando, digamos assim, né? Tem um estilo de cerveja que tá se popularizando, que são as sours, que são as cervejas ácidas também. E isso tem viralizado bastante. A tendência do mercado cervejeiro são as sours. Então, que também é um outro leque de cervejas, assim. Eu, particularmente, não sou muito fã das sours. Mas tem gente que adora. Inclusive que o primeiro, assim, ele está em estágio de aprovação, na verdade, para entrar naquele guia que eu citei mais cedo, que é o BJCP. São a Catarina Sour. A Catarina Sour vai ser provavelmente o primeiro estilo brasileiro no nosso guia de cervejas. Olhei. Olha, É, avanços. e ela é uma cerveja que ela foi inspirada em um estilo alemão, que é a Berliner Weisse, que é uma cerveja ácida, o uso de malte de trigo também, mas e elas são acidificadas por um micro-organismo que são os lactobacilos, que são bactérias que fazem a acidificação desse mosto e depois da acidificação desse mosto adicionar a levedura para produzir o álcool, né? A diferença da Berliner Weisse e da Catarina Sauer, que é esse estilo que está a ser aprovado, né? Esse estilo brasileiro, é o uso das frutas tropicais. O Brasil é agraciado por isso, né? A diferença é justamente isso. Então, o que é? São cervejas ácidas com aromas e sabores frutados bem marcantes. Então, a gente vai ver muito Catarina Sauer de maracujá, de cupuaçu, laranja. Nossa, essas que levam coisa de laranja, mano, é ponto fraco. Né? Caralho, é muito bom, mano. Existe. É muito bom, porque já tem aquele frescor, tipo, da cerveja natural, né, mano? Aí tu ainda pega a laranja, que é aquela, porra, uma parada que naturalmente é refrescante pra caralho. Sim. Isso aí, mano, é uma combinação muito foda. Então, e pior que eu falei assim, estilos de cerveja diferentes, cervejas amargas, cervejas frutadas, mas você também consegue unir, né? Você consegue fazer uma cerveja amarga, mas também com perfil frutado. Você consegue, não é porque você está utilizando, você está usando adjunto, não vai deixar de ser uma cerveja leve e refrescante. A gente fala muito de, vou tomar uma cerveja, a lourinha, a refrescante. Mas eu já tomei uma cerveja dessas, assim, e ela tá ficando até bastante popular, por ser uma cerveja leve e usa raspas de laranja, e dá esse saborzinho de laranja bem leve. Nada muito agressivo, né? Como eu brinquei, né? Se a gente quisesse algo daquele sabor, a gente... Chupar uma laranja. Chuparem uma laranja, né? Mas assim, um aroma leve, agradável, né? E você consiga tomar por bastante tempo. Tem uma cerveja aí que chegou no mercado e que ela tem esse perfil. E tenho certeza que ela vai se popularizar cada vez mais. Tem dessas aí de limão, mano? Eu já tomei cerveja que Caralho, tem. isso aí deve E ser às bom. vezes eles misturam, né? O limão com a laranja. Então ele dá o perfil cítrico, né? Aham, exato. Que foi o mesmo que eu utilizei. Caralho, isso aí deve ser muito bom, mano. Né? Eu vou esperar a cerveja de Kumaru. Mas você vai ter que ser o Igor pra fazer, né, mano? Porque eu acho que, Meio nichado. porra, só ele é muito específico. Mas pior que Ou tu vai ter que mandar uma carta pra Já Ambev. que se fizer uma pesquisa rápida aí, eu não acho difícil encontrar uma cerveja com Maru, não. Deixa eu falar. Olha aí. Olha Porque aí, Ramos.
Taca no Google, mano. Tudo que você imaginar já tem cerveja, na verdade. Ó, tomei uma cerveja essa semana que ela usava a adição de goiabada. Caralho. Aí é demais pra mim. Eita, Ramos, olha, já achei aqui cerveja com cumaru. Olha aí, eu não falei? Olha aí. Ô, louco. Caraca. Ah, roubaram minha ideia. Ah, pensei que ia ficar rico agora. Não, Mas e a cerveja de goiabada era boa, mano? muito boa. Como eu te Ele falei, fala, não. bem sutil, me agradou. Era uma cerveja também clara, espuma branca, leve, refrescante, mas no final tu sentia um toquezinho da goiabada mesmo, dessas que a gente compra e come em casa, Sim. com creme de leite, e eu sentia de leve. Um negócio super sutil, mas que dá um certo glamour à cerveja também, e é legal de você tomar. Então é uma cerveja muito boa. Eu adorei essa cerveja. Caralho. Que onda. E isso qualquer amador consegue notar? Porque, tipo, dando exemplo do café. Eu e o Dani já experimentamos cafés com essa frutização. Frutização? Fala? Essas nuances, essas aromas, Notas. sabores. Essas notas Essas notas. de limão, de laranja, de um monte de coisa. Só que, por exemplo, para alguns tipos de café com essas notas, para algumas pessoas que não estão acostumadas, elas não conseguem sentir. Elas só sentem o gosto Mas do eu café. acho que aí vai de pessoa pra pessoa, cara. Porque eu lembro claramente de um dia que eu tava com um amigo meu, aí era um café com limão, mano. Era tipo notas de limão. Aí eu fiquei, nossa, que loucura. Aí ele provou e ficou, gostosinho o limão. Aí eu provei e eu não senti nada. Aí eu fiquei lá, mó envergonhado, porque eu sou viciado do café e eu não consegui sentir, e o meu amigo sentiu. Aí tem duas Então, questões tipo, também. varia. Paladar. Tem a questão da intensidade também que tá ali, predominante. E tem a questão também da particular de cada um, né? Tem pessoas que conseguem sentir alguns grupos de sabores, ou até o doce, o salgado, o azedo, diferente de cada um, né? Então, sei lá, eu fiz curso de sommelier de cerveja. Então, às vezes acontecia, o que a gente fazia muito? Teste às cegas. O professor botava os copos de várias cervejas e ele falava assim: uma cerveja vai ter o perfil frutado, o outro vai ter perfil herbal, outro perfil floral, outro, sei lá, algum outro grupo lá que eu não consigo lembrar agora, né? Cada um analisava, né? A gente botava no papel e a gente saía da sala pro professor verificar, né? Se a gente acertou ou não. E eu falava assim, o copo 2 era o perfil frutado. Eu senti super intenso o aroma de banana. Super intenso. Cara, nossa, um tapa na cara, digamos assim, né? E aí o cara do meu lado, porra, eu também. Aí a outra menina do lado assim, tinha banana? Você estava sentindo cheiro de banana? Tipo assim, cara, pra mim eu ficar, como assim? Como que tu não tá conseguindo sentir, cara? É muito intenso, muito forte. E ela falou, eu não senti nada. Eu pensava que era. Fui por eliminação, botei tal outra coisa. Então, acontece mesmo de você não conseguir sentir. Pode ter aquela concentração lá, do cítrico, do frutado ali, e você não conseguir captar. Até acontece também, assim, a gente chama de memória sensorial. Como você vai saber o que é o gosto da baunilha? Vamos falar da baunilha, né? O gosto ou o aroma, né? O cheiro da baunilha. Se você nunca provou baunilha, então você precisa ter um contato prévio para tu sentir aquilo em outra coisa, né? Então, Ou um cumaru. Ou um kumaru, né? É verdade, olha aí, eu nunca não ia dar pra saber o gosto. Exatamente assim. Então, tipo assim, sabe aquele negócio de você ver, já viu a pessoa em algum lugar? Então é quase isso também, né? Então, sei lá, se você pegar e aí falar. Tu falou do café, né? Um café que tinha notas de limão. Se a pessoa nunca tomou um suco de limão, nunca provou um limão, ou sentiu o cheiro de um limão, ela não vai conseguir identificar esse aroma. Então tem isso também que a gente chama de memória sensorial. A pessoa precisa ter um contato prévio também com aquele Mas aroma. nesse caso específico aí, eu já tinha tido esse contato. Eu não sei o que aconteceu, eu não senti o gosto. Como é que eu falei, tem gente que consegue com mais facilidade, mas provavelmente tu consegue sentir alguns aromas e sabores com mais intensidade que outras pessoas não conseguem captar.
Então vai de cada um também. Eu lembro que teve um caso que não era bebida, era um biscoito. O chefe do. Ele ofereceu pra mim um biscoito de açaí com cupuaçu, se eu não me engano, que eles estavam testando. Caralho, vai falar a marca mesmo. Os caras estão nem pagando. Do nada o cara conhece lá o chefe dele. Casualmente ele traz ideia aqui pra conversa. Não, a minha professora de fotografia, ela é quem tira as fotos de lá e tal, então ela levou a gente lá pra fazer Obrigado umas por fotos. contextualizar. Enfim, ele me deu ele me deu isso pra provar, e mesmo o biscoito tendo a cor do negócio, ele falando que era de açaí, eu não conseguia sentir muito açaí. E olha que eu conheço bastante o açaí, né? Tanto esses meio comerciais que fazem aí, quanto da fruta mesmo. Mas tu come, E tipo, nada. sei lá, anualmente, assim, mais de, sei lá, 5 vezes açaí? Com certeza, até mais. Não sei Então se eu tu curte açaí, confio mas nele, não, conseguiu nessa sentir. resposta aí. Sim. E assim, eu prefiro o açaí da fruta, mano. Oxe, Não esse tem açaí de outra frozen, coisa? assim, sabe? Sim, mano, essa galera que faz o açaí artificial, isso aí eu nunca Não, vou mas entender, na moral. mas aqui é até raro. Tipo, tem Frozen, mas ele é o Frozen do açaí. Isso aqui é mais Mas sólido. mesmo assim, eu prefiro açaí. É o Líquidzão famoso mesmo. gosto de barro que dizem. É gostoso, não sei do que Caralho. é isso. Só recapitulando, tu chegou a mencionar onde que o adjunto vai na ordem? Tipo, É assim. Não, a gente esqueceu. É porque depende muito do que você quer do adjunto, né? Tem adjuntos que, no caso, vou exemplificando. O milho e o arroz que você quer extrair também. Porque o milho e o arroz, ele tem a mesma função do malte, que é proporcionar açúcar pro nosso mosto, né? Pro nosso, aquele caldo ali, né? Então, eles são... bem no começo. Bem no começo, lá na mostura. Uhum. Aí eu vou falar assim, se tu quer fazer uma cerveja com raspas de laranja, né? Que tem o aroma da laranja. Então, provavelmente você vai adicionar ela na fervura para tentar extrair esses aromas da casca da laranja. Ou você pode fazer o suco da laranja e adicionar nessa... Caralho, tem Ué, vários... então o local que tu coloca o adjunto, né, o ponto, vai depender do adjunto e do que tu quer. Uhum. A Então tem muita você possibilidade, né? Tem muita liberdade várias. pra tu fazer. Sim, então às vezes você pode usar ele mais de uma etapa também. Geralmente quando a gente fala de aroma e sabor, geralmente a gente adiciona na fervura e no final da fervura, nos últimos minutinhos. E você pode, quiser dar uma reforçada, você pode adicionar na fermentação ou na maturação, que é na etapa fria, que é uma das últimas etapas. Mano, isso parece ser divertido agora, deu vontade de fazer uma cerveja. Pois é, isso aí, ó. Vamos chegar em outro ponto agora. O Igor mencionou, tipo, milhares de quesitos técnicos e tal. E aí a pergunta é a seguinte: o quão preparada uma pessoa tem que estar pra tentar fazer uma cerveja, tá ligado? Tipo, tu mencionou o curso de sommelier, né? Tu também faz um tecnólogo, né? Além da faculdade de engenharia química. Sim. E, tipo assim, tu tem várias coisas. Mas assim, tipo, a pessoa que, mano, eu tô aqui, pá, eu quero aprender a fazer uma cerveja. Tipo, sei lá, um cara de 30 e poucos anos e tal, que tá entrando nessa área e tal, gosta muito. E quer fazer uma, mano. Tipo, só pra falar, pô, já fiz uma cerveja. Sim. O que esse cara tem que fazer? Então, Curso? tem se popularizado bastante cursos de cervejeiro caseiro, né? Uhum. Eu mesmo eu entrei no mundo das cervejas artesanais através de um curso de fazer cerveja em casa. Então eu saí da cervejeiro caseiro para cervejeiro industrial, né? Virou profissão, digamos assim. Os processos são os mesmos, o que vai mudar é os equipamentos. Então, em vez de a mostura, que é a primeira etapa, né, que eu falei, em vez de você usar um reator totalmente automatizado, com agitador de pás Fazer uma panela. Mas é exatamente isso. Você vai fazer uma panela e não vai ter o agitador. O agitador vai ser o quê? A sua mão ali misturando tudo. Em vez de usar um reator com serpentina que dentro passa vapor quente, né, que faz essa troca de temperatura, o que vai ser? O fogão. Então é basicamente isso. Você vai só adaptar ao meio caseiro, né? Digamos assim. Mas as etapas são as mesmas. Nos nossos tanques, no caso, para fazer o controle da temperatura da fermentação, a gente tem tanques que são autorrefrigerados, né? Que tem uma camada dupla, por dentro passa sem misturar, sem se misturar com a cerveja, passa álcool, né? Uma solução de hidroalcoólica, né?
bem fria, que faz essa refrigeração. Mas no caso em casa, a gente vai fazer o quê? Fermentar dentro da geladeira ou de um freezer. Nessa parte da fermentação, eu lembro que eu já vi um documentáriozinho sobre fermentação caseira e tinha uma questão de uma válvula que tu tinha que usar no final, que supostamente era muito importante, só que eu não entendi nada, não sabia por que ela era importante. Então, tipo, tu tem como explicar isso aí? Tipo, qual a importância dessas válvulas? Porque eu imagino que tem que ter uma regulagem, né? Tu não pode deixar acumular tanto CO2 lá dentro. Eu não sei se não ficou muito claro. Não sei se está dizendo de um controlador de temperatura, que às vezes você coloca na geladeira, que aí você regula lá, 15 graus Celsius. Aí a geladeira vai trabalhar nessa temperatura. Ou também uma válvula que tu falou, isso me lembra também o airlock, que ele é tipo uma saídazinha de ar para não ficar a pressão muito alta lá dentro. Que aí ele deixa... acho que é exatamente esse último aí. Lá na indústria, a gente tem o airlock também, só que é um negócio bem mais feio, bem mais bem feito. Você deixa lá, eu quero meio quilo de pressão. Aí você regula lá e o que tiver excedente nesse meio quilo, ele vai estar saindo, vai estar mandando para a atmosfera. E essa pressão, ela faz alguma diferença na cerveja? Ou é mais só para liberar e não deixar acumular e explodir? Tem essa questão também do limite do equipamento, né? O equipamento ele tem um limite de temperatura e pressão, mas também a pressão no tanque é um controle de qualidade também. A levedura ela não suporta, ela suporta até um certo limite de pressão. Acima disso, você vai matar, porque ela é um micro-organismo, né? Assim como nós. Então, é o mesmo, o que ela passa, a gente passa também. A gente tá aqui na pressão de 1 atm, né? Agora a gente tá num lugar muito baixo, no fundo do mar. As pressões são altíssimas, né? A gente morre. Você tá dentro do submarino, você não é esmagado porque a pressão tá equilibrada, né? Mas seria por aí. Então, é a mesma coisa da temperatura. A levedura tem uma faixa de temperatura certa para ela trabalhar, assim como nós. A gente não consegue. Bota o Luffy, o Daniel, o Ramos, vocês aí para trabalhar num sol de, sei lá, 50 graus. Você não consegue. Mas em Manaus é quase igual, mano. É um dia a dia. Ou trabalhar sem camisa, nevando, assim, numa temperatura de menos 10 graus. Aí já pega mais, Então, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir fazer essas atividades num ambiente que não seja favorável para você. E a levedura é a mesma coisa, você tem que proporcionar para ela uma temperatura adequada, uma pressão adequada, nutrientes adequados, né? Uma alimentação, né? Que no caso que é o mosto que a gente produziu, né? O caldo açucarado, tem que ter certos nutrientes, tem que ter o cálcio, tem que ter o zinco, tem que ter vários nutrientes também que é para se alimentar e trabalhar bem. Entendi então. Eu quero fazer umas listas aqui. Fazer umas listas. Do nada. Listando assim, quais são os três tipos, estilos favoritos de cerveja? E se puder explicar cada um também. Então, bora lá. Um dos estilos que eu adoro é a Stout, que é o que o Daniel falou bastante, né? Que ele gostava. Eu falei sem saber que era. Mas é. Pois é. Uma cerveja inglesa, estilo inglês, né? O perfil dela é bem maltado, é uma cerveja escura. O corpo dela, como eu falei, né? É um pouco mais elevado, você não consegue beber uma grande quantidade dela. Mas aí ela tem aromas que pode lembrar principalmente café, lembrar um pouquinho de chocolate, nozes também. Seria as principais notas de aroma e sabor dela, né? O amargor dela não é alto, varia entre 20 e 25 IBU, e são cervejas deliciosas mesmo.
Você pode fazer harmonização com doces ou com cremes também, que fica bem legal, porque você consegue agregar o sabor da cerveja ao creme que você tá comendo, ou o bolo, né? Eu nunca vi harmonização de stout com comida, pra falar a verdade. Comida mesmo, prato de comida. Outra cerveja que eu gosto bastante, é a Wheat Beer, que é um estilo bem conhecido também no mundo das cervejas artesanais. É um estilo belga, uma cerveja com a base de trigo. Geralmente usa a adição de tangerina, raspas de tangerina ou laranja, né? E adição de coentro. É uma cerveja extremamente refrescante. É aquela cerveja que você consegue tomar tranquilamente no churrascão de domingo. Cerveja perfil frutado, condimentado. E a gente encontra o bom das Wheat Beers, ela como é um estilo comum das artesanais, assim como as IPAs, você consegue encontrar em supermercado exemplares dela. Teve aquela que a gente bebeu no dias lá no IPA Day, era IPA com laranja, né? Com raspa de laranja, porque eu lembro que tinha um gosto muito sabor, forte de né? laranja, até falei pra vocês já. Ou era 20? Não, naquele dia a gente tomou Era só IPA, IPA, a né? gente tomou uns Só três IPA, estilos, uns 3 tipos diferentes de IPA. Mas a questão Nossa, também perfeito. muito boa, né? A questão da laranja também, não necessariamente tem gosto de laranja, porque usaram laranja. Os lúpulos, né? Tem vários tipos de lúpulo. Então tem lúpulos que tem um perfil mais cítrico, tem outros que tem um perfil mais frutado, tipo maracujá. É muito comum você tem cervejas lupuladas que tem notas de maracujá por causa do lúpulo. Ah, eu quero provar isso. Agora eu quero. Tá aí, ó, tá aí. A gente vai lá nesse lugar. A gente não pode falar o nome. A gente vai lá nesse lugar que o Ramos já censurou o nome atrás. E vamos levar. Eu e o Igor vamos levar o Dani e o Ramos. E a gente vai achar uma cerveja que o Ramos curta, mano. É isso. Eu queria provar o de banana, eu gostei do de banana, a ideia do banana. Olha aí. Achei Então, interessante. aí tu me leva um terceiro estilo favorito. E eu acho que pode ser. Ó, a gente tá falando de estilo, a gente não tá falando de marca, no caso, né? Se a gente falar isso, né? É estilo. Agora, eu acho que. E geralmente também é uma outra estilo que é a porta de entrada no mundo das cervejas artesanais. E acho que muita gente já bebeu, às vezes, até em festa, que é as Weizenbier, que são as cervejas de trigo, né? Popularmente conhecidas como cerveja de trigo. As cervejas de trigo, como eu já falo, né? Ela vai malte de trigo, são cervejas mais pesadas, mais encorpadas, mas também elas são extremamente refrescantes, porque elas têm uma carbonatação altíssima. Então é uma coisa que também colabora para uma cerveja ser refrescante é a carbonatação. Acho que eu não tinha falado isso antes. Quanto mais carbonatada, mais refrescante ela é, mais vai aliviar do calor. E a cerveja de trigo, ela tem uma particularidade. A gente falou muito dos adjuntos, a gente falou muito do malte, do lúpulo, que dão aromas e sabores, mas também aroma e sabor pode ser proveniente da levedura. Porque eu falei que a levedura ela produz o álcool e CO2, mas ela não produz só isso. Ela, assim, predominantemente, ela vai produzir mais o álcool e o CO2, mas ela vai produzir ésteres, alguns ácidos, fenóis, que são substâncias químicas que lembram a certos aromas e sabores. E levedura cervejeira, não existe só uma cepa, existem várias leveduras. Então cada cerveja também tem a sua levedura específica para produzir. E a levedura para produzir a cerveja de trigo, ela é bem peculiar, porque ela vai produzir muito ésteres. E esses ésteres são responsáveis pelos aromas de banana. Olha lá. E também muitos fenóis, que é uma substância química que lembra os aromas de cravo. Sabe cravinho? Muito em docinho também, pois famoso. O famoso cravinho. Então, os aromas mais marcantes da cerveja de trigo são os aromas de banana e cravo. Olha aí. Tem uns drinks aí também que a galera mete cravo dentro da casca de laranja e fica lá no drink. Drink é um mundo também. O pessoal tem feito o mosco mole, né? Drink é um mundo. Né, mundo à parte. Pois é, no mundo dos drinks, eu não sou muito chegado, mas eu sou mais chegado apenas isso aí, essa bebida aí que o Igor falou. E é isso, mano. Porque tem pessoal- gengibre, eu gosto de gengibre, é refrescante e tal.
o pessoal tem feito também muitos drinks com o uso da cerveja, né? Pega um cerveja e faz drink. Sim. Não teve um dia Só desse. de eu achar isso uma heresia. Teve um dia que eu tomei não é nem muscomule, já era o chopp mule, que era cerveja com a Esse aí talvez fique legal. com a espuma de ovo e gengibre. Eu achei um Ah, não, negócio pera legal. aí, calma aí. Ovo? É, Essa... Ovo, Não. eu já tomei drink com ovo e não fica ruim? não, pô. Porque não é Não, aquela tem coisa gosto. ovo, né? É é, tipo... Não é porque É tipo a é clara a clara dele. batida que faz aquela espuminha cremosa, né? Sim, é claras em neves, pra quem faz bolo. Exatamente, olha aí. O pessoal aí da Culinário Dani entende, Não, culinário sou Dani cozinheiro, Mas sou mas não cozinheiro. fica bem no ponto não, na real. É tipo, não é esse ponto, Não? mas... Não, Ah, não então é. pera aí, eu vou Senão, pesquisar isso tipo, agora, eu ia mano. Pera aí. sentir. Como é que é? Pelo menos os que eu provei, eles não têm essa consistência da clarinete. E aí, qual a consistência? É porque tu nem sente, tipo, ele só fica um pouco mais... Não, mas esse era A bebida espuma fica- mesmo, né? Do Igor. No caso do Igor era espuma mesmo, não era? Pois é, era uma espuma É, e tal. é um Ah, então tu tá creme, falando tipo, que tem um mas que mistura. Pelo menos o que eu tomei, ele, tipo, não tinha... Ele tinha Ah, uma isso é tipo camadinha, aquele drink americano que é o eggnog. Pelo que eu entendo disso aí vem muito lá dos drinks americanos, né? Eles usam bastante. E agora começou a popularizar pra cá. Eu posso estar falando merda. Drink, Que é bem provável. drink é uma parada muito... Vale a pena de contar. Lembrei, pô, gemada que fala, né? Gemada? Gemada? É isso que o eggnog em português é gemada. Acho que seria isso que coloca na bebida. Tá. Nunca tomei, mano. O que eu tomei era um gin pitaia. Calma, E tinha outro calma aí. era gin pitaia, mas tinha... Tinha ovo. também? Tinha. Levava junto, Caralho. Lá no... Eu não vou falar onde. Já falou do outro. Agora fala. Tem que censurar metade do episódio. Que preguiça de colocar um... Não, mas agora um- fala aí, pô. Peraí, se você Agora quiser fala. experimentar. É lá no... Ah... Lá tem. Tinha Caralho, outro lá mas que eu era um tomei gin... também. Porque gin pitaia não é tipo um bagulho mó rosinha e tal. Como é que... Mano, Sim. ovo, what the fuck? É porque é clara, pô. É clara fica transparente praticamente depois, né? Ah... Batida mesmo, ela fica branquiçada, né? Ah, Mas é então um tu bagulho, bate tipo- as claras em neve e mistura com a bebida, é isso? Não, o que eu acho que acontece é que eles... Eu não sei, deve ser alguma clara mais, tipo, talvez pasteurizada, não sei. Mas eles botam, acho que na coqueteleira mesmo, não sei. Eu não vi o processo, Aí eu só tomei. Aí fica só uma espuminha, tipo, bem de leve em cima, né? Isso. Exato. É, entendi. A gente se entendi. distraiu com esse lance do ovo, mano. Tem que abrir as portas para novas experiências. Mas é isso mesmo. Olha aí, Mas na Ramos. cerveja, Falta pouco pra cerveja, man. Para. falta um O pouco cara pra bebe cerveja. gin pitaia com ovo e vem falar da cerveja. Mano. E aí o que eu tiro desse episódio é... A gente tem que marcar depois da pandemia aí pra gente tomar... Quer Olha dizer, aí. experimentar. Olha aí. Olha a aí o cara, evolução mano. do Olha o início cara, do isso programa. que ele, isso que ele não Experimentar. toma de jeito nenhum, mano. Não, eu nunca disse que eu não tomo de jeito Não. nenhum. Eu também não vou virar Ei, não, eu quero um- deixar registrado aqui que o consumidor Ramos fazia cara de nojo quando É ofereciam pra isso. ele. Mas era o que eu sentia na minha boca quando eu tomava. Ele fica, o que não? Fazer careta. É uma criança. Mas fica as portas abertas aí no dia que vocês quiserem conhecer o processo na prática, experimentar as cervejas, notar essas diferenças que eu falei, né? E mostrar que a cerveja realmente cerveja não é tudo igual. Confirmar aquela minha tese de que todo mundo gosta de cerveja, só precisa descobrir qual o estilo que lhe agrada, né? E fica aí o convite. É muito bom. E, Igor, tu quer deixar algum link, alguma coisa? Quer divulgar aí o lugar que tu trabalha? Tá, ele faz o merchan. Então, bora lá. Se quiser, pode me seguir no Instagram. É o meu perfil pessoal mesmo, mas eu posto muita coisa do meu trabalho. Às vezes posto etapas de processo, alguma curiosidade, que é Igor Santiago, com 2 Os. Pode seguir também as redes sociais da cervejaria que eu trabalho, que é @choppbatuta_oficial. E é isso. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser entrar em contato, quiser conhecer também, a gente, geralmente dia de sábado, a gente abre para visitas e a gente faz um pequeno tour lá pela fábrica. Muito bom. É isso. Alguma moça quiser tomar uma cerveja comigo também? Tem.
Me liga. Vou mandar direct. Pô, mas eu nem sei o que indicar. Não, bora lá. Esse é o Pera aí. dilema, Igor. A gente tá aqui começando esse novo quadro final que ainda não tem nome, pra descontrair um pouco o final. Então, pra começar, vai ser o Ramos, porque na última vez ele ficou de mimimi e não queria começar. Então, Ramos, por favor. É que dessa vez eu tenho alguma coisa, cara, pra falar É aqui. que foi o único que se preparou, filho da mãe. Vai. Não, porque assim, aconteceu uma coisa interessante aqui, né? Tipo, meu cabelo tava muito grande. E aí já tava me incomodando. E eu queria cortar. Só que eu não ia sair pra cortar. Então, quem veio cortar meu cabelo foi o tosador do Odin. E ficou legal. Caralho. Não é possível. Tosador do teu cachorro cortou teu cabelo. Não é possível. E olha, Ficou bom? isso é algo legal, porque agora eu e o Odin temos o mesmo cabeleireiro. Caralho, por essa eu não esperava, mano. É, mas eu tô usando imaginei aqui, qualquer mas coisa. ele é cabeleireiro também, tá? Ah, tá. Vai, não sei. Tosador. Do jeito que tu falou. Eu não sei, porra, do jeito que tu falou. É. Tem que criar um clima, né? É o punch O da piada. tosador não mudou muita coisa, né? Ah, eu quero falar, tudo é cachorro, né? Olha aí. E ficou legal, cara. Deu um degradê bacana e tal. Mas o Odin tá com degradê também? Não, o Odin não tá com Ah, degradê. então não tem graça, tá errado. Tinha que ser igual, mano. É verdade. Ramos tá parecendo um poodle. E aí, Dani, já que tu jogou E pra mim... agora é tu, Dani. É, vai, Dani. Não, mano. Agora eu vou jogar essa pauta aqui que o Luffy que me passou Olha. me lembrou de Snyder Cut, Liga da Justiça, que eu vi essa semana. E, meu Deus do céu, eu sei que o Luffy e o Ramos já viram e eles concordam comigo que tá foda. E que fui muito surpreendido positivamente por esse filme maravilhoso. E é isso, só queria exaltar esse filme de 4 horas de duração. R$50 no Google Play. Vamos lá dar dinheiro pro Zack Snyder. Muito E bom. é isso. Luffy. Tá, lá O vou Ramos eu, tá mano. até latindo. Uf. Eu poderia ter usado o Snyder Cut, mas eu fui humilde e dei a pauta pro Dani, porque eu tenho uma outra, não é filme, é série, é uma série da Amazon Prime, pra quem tem Amazon Prime aí, chama This Is Us, eu Nossa, já tinha essa ouvido é falar. Ah, Eu ouvi muito falar boa, também. muito boa. já tinha É ouvido premiado, falar. né? Cara, pelo que eu levemente pesquisei, porque eu comecei algumas semanas atrás só a assistir, e não assisti a primeira temporada toda ainda, porque tô meio sem tempo pra parar e assistir de boa. Mas, pelo que eu vi, eles tiveram muitas nomeações, vários prêmios. Mas prêmio mesmo que eles ganharam foram poucos. Mas, tipo, muitas nomeações. Então, cara, é uma série muito boa. É antiga. Tipo, a primeira temporada, se não me engano, é de 2016. Mas isso mesmo. é muito, muito boa. É uma série meio drama, assim, comédia e tal. Pra quem curte esse estilo, recomendo demais. É top. Olha aí. É bem complicado também, mas uma série bem complexa, é legal. Sim, é uma série bem pesada às vezes. E agora, Igor? Nosso convidado. Cara, o que eu vou mandar, na verdade, claro que eu não vou conseguir fugir do assunto, e também é um ponto que a gente não tocou, que Olha foi aí. por causa da questão da pandemia, e a gente sabe que tempo de pandemia as coisas estão mais difíceis e tal, e principalmente para as empresas locais. Então, uma dica que eu posso deixar aqui é para galera beber local, consumir dos pequenas empresas ou os microempreendedores. Isso também não foge às cervejarias artesanais. Então, se for tomar uma cervejinha no seu final de semana, beber em casa, com a sua família no seu almoço, compre das cervejarias locais. Aqui em Manaus a gente tem grandes cervejarias artesanais, uma grande variedade de produtos de tudo que é valor, né? Então, você pode chegar lá, comprar um graulezinho, que é um recipiente, você comprar só por litro. Então, vá lá e faça a sua parte e ajude quem é dessa região, dessa cidade, em vez de comprar em supermercado e cervejas de grandes cervejarias, de pessoas de outros estados. Mas é basicamente isso. É isso. Compre no De Shopee. preferência, compre do Compre Igor. chopp Batuta. Exato. De preferência, compre no Shopping Batuta. E é isso. É isso então, galera. Até a próxima. Agora falou de verdade. Valeu. E o Ramos não fala nada. porque ele é Falou. antipático.
Não. Pera aí, a gente voltou aqui porque o Igor falou uma coisa muito importante. Vai ter podcast, parte 2, depois do encontro com o Ramos, fazendo ele gostar da cerveja. É isso. Encontrando a cerveja especial. Não. E Ramos, e o que que tu falou, Ramos? O que que tu falou? Vai estar todo mundo nesse episódio gravando, tomando uma cerveja. Ó, Aí, fique registrado nesse Tá final registrado aqui. aí. Mas primeiro eu tenho que achar a cerveja que eu gosto, né? Então vai demorar um pouquinho. Então, ano que vem a gente Vai, volta. né? Isso aí é uma tarde resolve. Rapidamente a gente vai descobrir. Uma tarde com o Igor, Vou ele pegar vai o- só... Essa aqui já era, mano. Vou pegar teus gostos de comida. Mas tu já me soltou algumas coisas, mas já até sei o que indicar. Aí Isso vai ser sim. tarefa Já era, meu amigo. Já Eita, é. tá feito então. Perdendo. Já tem indicação, mano, só tá aguardando. Só Então esperar esperem pra o dar o próximo tiro. episódio. Próximo episódio Próximo promete. episódio. Cena dos Próximo episódio de bebida, não no próximo Próximo episódio. episódio desse tema, pô. Próximo episódio É, desse esperem tema. sentados.